Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa aula especial. Eu sou o Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Nesta aula de hoje, você vai aprender o que é importante em um local de trabalho para atrair a alta performance. Como que você atrai, então, a alta performance para o seu local de trabalho? Preparei esse material com base numa descoberta que eu fiz num livro chamado Primeiro Quebre Todas as Regras. E aí retirei do livro ali essa parte da pesquisa que mostra as conclusões deles sobre o que é importante em um local de trabalho para atrair alta performance. Então vem comigo, nesses próximos minutos vou explicar para vocês. Antes, dá uma olhada na robustez aqui da pesquisa, né? Ver se existe possibilidade de você ter dúvida do que eu vou falar aqui. A pesquisa é da Gallup. A Gallup é uma empresa multinacional, não tem, tem uma grande reputação. Essa pesquisa durou 25 anos, então durante 25 anos eles foram ano a ano coletando essas informações com amostras anuais, fizeram mais de 1 milhão de entrevistas, foram mais de 1 milhão de empregados entrevistados, que deu um banco de dados com mais de 100 milhões de perguntas respondidas. E todo esse trabalho só para buscar uma correlação entre funcionários leais e produtivos e respostas positivas a essas questões. Então, dessas 100 perguntas que eles faziam para cada entrevistado, mais ou menos, então 1 milhão para 100 milhões de perguntas, eles queriam descobrir quais as que tinham mais correlação, que explicavam, então, o conceito de um bom local de trabalho para atrair as melhores pessoas que performavam mais altos, eram leais e eram extremamente produtivos. Então, vamos lá. O que é a descoberta? A mensuração da força de um local de trabalho pode ser reduzida somente a 12 perguntas. Então, os caras fizeram 25 anos de pesquisa, 100 milhões de perguntas respondidas para chegar numa conclusão dessas. 12 perguntas definem a força de um local de trabalho. Não captam tudo sobre o local de trabalho, mas elas captam o mais importante de acordo com a pesquisa. Então, eles fizeram um universo grande, pegaram várias perspectivas no local de trabalho, mas essas 12 pegam a essência, o que é importante você trabalhar para ter essa condição de força no local de trabalho, atraindo dessa forma pessoas de alta performance. Então, em outras palavras, as 12 perguntas medem os elementos essenciais necessários para atrair, focalizar e manter os empregados mais talentosos. Quem não quer hoje atrair as pessoas certas, bater na sua porta, largarem currículo, querendo trabalhar com você? Quem não quer fazer com que as pessoas fiquem focalizadas, né, no desempenho, orientadas para uma meta, para um trabalho? E quem não quer, depois de ter descoberto, atraído, né, ter focalizado as pessoas, elas estão fazendo o seu trabalho muito bem feito, manter pelo maior tempo possível essas pessoas na empresa. Então, esses são 3 desejos, né, de qualquer gestor de equipes comerciais aí. Então, vamos ver quais são as 12 perguntas. Primeira delas. Antes, vamos fazer uma ressalva. Não acho que a pergunta é simples demais. Na simplicidade dessas perguntas, dessas 12 perguntas, existem todas aquela base de dados, aquela correlação, 100 milhões de perguntas. Então, mais de 1 milhão de entrevistados, 25 anos de trabalho. Então, a gente não pode olhar para as perguntas e dizer assim, essa pergunta é simples demais, não serve para mim. Então, uma base enorme estatística para dizer que essas são 12 perguntas que se relacionam com aqueles funcionários leais, altamente produtivos, portanto, capazes de gerar, então, alta performance. Pergunta número 1, sei o que esperam de mim no trabalho. É evidente que, se você pensar em alta performance, você não consegue dizer que uma pessoa está em alta performance se ela mesma não sabe o que é esperado dela no trabalho. Imagina só, né? Eu estou fazendo o meu máximo aqui, mas o teu máximo para quê, né? O teu máximo para onde? Em qual direção? O que as pessoas querem de ti? E a pessoa não sabe responder. Não existe essa condição, né? Então, pessoas de alta performance sabem muito bem o que são esperados dela no trabalho.
Pergunta 2. Tenho os materiais e equipamentos de que preciso para executar corretamente o meu trabalho. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ser criativa, ela pode fazer mágica com algumas coisas que ela tem, mas tem materiais e tem equipamentos que é essencial para ela executar corretamente o trabalho. Ninguém está falando aqui de muitos excessos de coisa, mas também não pode ter falta de materiais e equipamentos capazes de a pessoa colocar à disposição do que ela tem que fazer, da missão que ela tem que entregar, e conseguir com isso entregar num nível mais alto. Quantos vendedores, né, quantos gestores a gente conhece que o cara não tem um equipamento ideal, não tem o sistema ideal, não tem lá uma plataforma de CRM, não tem um formato de comunicação, às vezes não tem um telefone comercial da empresa, uso dele mesmo, não tem um notebook da empresa, às vezes uso dele mesmo, não tem muita estrutura, né, não tem muita capacidade de investimento também, não reúne muito a turma, então materiais e equipamentos capazes de fazer isso. Como é que eu vou reunir digitalmente a minha turma hoje se eu não tenho, por exemplo, uma plataforma capaz de fazer isso de maneira segura, né? Tanto segura que vai acontecer, quanto segura em questão de sigilo dos dados que vão ter ali debatidos, e de maneira que eu possa ter o mínimo de recurso possível, né? Então, hoje em dia, pessoal, alta performance necessita pelo menos um conjunto de investimentos aí para garantir materiais e equipamentos para executar corretamente o trabalho. Pergunta 3. No trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias. Então, veja só. Nós estamos falando aqui de a força de um local de trabalho. Então, o meu alvo na pesquisa é identificar o local de trabalho ideal para as pessoas de alta performance estarem mergulhadas. É como se eu fosse criar um grande aquário e dentro vou botar os melhores peixes, os peixes mais competitivos e campeões ali, e eles vão dominar esse ambiente. E vão trabalhar juntos. Então, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias? Nesta pergunta tem várias coisas implícitas, né? A primeira delas é que tu tem um alto nível de desenvolvimento pessoal, alto nível de conhecimento pessoal, a ponto de tu saber quem tu é e o que tu faz de melhor. Então, não existe alta performance sem um ambiente que proporcione essa condição de eu exercer o meu melhor, e não existe alta performance sem uma pessoa que se conheça de tal maneira que sabe o que ela faz de melhor e tem segurança para colocar isso na mesa. Pergunta número 4. Recebi nos últimos 7 dias reconhecimento ou elogio por meu bom trabalho. A gente costuma falar muito aqui no Ressignificando Vendas da questão do feedback, da questão da análise de desempenho, da diferença entre os dois. E aqui nada mais é do que um gestor preocupado em favorecer o ambiente de trabalho usando destas armas. Essas armas não custam nada, essas armas são realizadas com materiais e equipamentos muito simples, às vezes só uma conversa mesmo, se você tem condição de falar frente a frente com a pessoa. Então, veja bem, últimos 7 dias, se tu é gestor, tu deu algum tipo de reconhecimento ou de elogio para a tua equipe? Se tu deu, tu contribuiu para fazer essa força desse ambiente de trabalho conspirar a favor da formação de uma cultura de alta performance. Vamos lá. Meu supervisor, líder imediato ou alguém mais no trabalho, parece preocupar-se comigo como pessoa? Então dá uma olhada. Existe essa pessoa. Se você for gestor agora, pensa num diretor, alguém que está acima de você, seu líder imediato, né? Ele parece se preocupar contigo? Ou talvez, além dele, mais umas outras pessoas que estão ali na empresa? Este tipo de ambiente forte, né? Orientado para alta performance, geralmente existe essa preocupação com as pessoas que compõem esse cenário, esse contexto. Muito mais do que somente estar preocupado se a pessoa vai faltar ou não, mas está realmente preocupado com o bem-estar da pessoa, com a felicidade da pessoa. Então a gente consegue ver isto presente, na pesquisa ficou provado que isso contribui. Esse tipo de preocupação com as pessoas que estão ali dentro cria uma segurança. É como se fosse uma grande família sem a unidade de parentes, né? Mas é uma grande família preocupada com os outros.
Pergunta 6. Há alguém no trabalho que incentiva o meu desenvolvimento? Além de se preocupar, vamos lá se tem alguém que está exercendo um papel como se fosse um mentor. Não precisa ter esse cargo, mas é alguém que está te aconselhando, alguém que está te desafiando, alguém que está te dizendo para tu avançar, para tu te desenvolver, para tu ir um passo além. Então, esse tipo de força no ambiente de trabalho é sustentado também por pessoas que puxam os outros. Então, todo mundo cresce. Não é todo mundo trabalha somente para uma pessoa brilhar. Todos vão brilhando, todos vão crescendo, um vai puxando o outro, um vai desenvolvendo o outro. Existe este combustível presente nesse cenário, que é o combustível de incentivar os demais a se desenvolver. Então, pensa bem se você é gestor, se você está fazendo isso, está contribuindo para criar esse ambiente forte, incentivando a turma aí para se desenvolver. Minhas opiniões parecem ser levadas em consideração no trabalho? Sabe aquela reunião que você levanta a mão e você fica com a mão levantada e parece que está invisível? Ninguém lhe dá a palavra? Pois é, este é um ambiente que certamente não tem uma força suficiente para desenvolver alta performance. Por quê? Porque as opiniões das pessoas não são valorizadas da mesma maneira. E existe sempre uma diferença, os preferidos, os queridinhos, os puxa-saco, ou qualquer rótulo que você queira colocar. Num ambiente forte para alta performance, você vai ver que as opiniões, elas têm a mesma participação, inclusive. Pode não ser todo mundo falar em toda a reunião, mas ao longo de um tempo, todos são escutados. Se você levanta a mão, certamente alguém vai considerar esse seu gesto e vai lhe dar a palavra, vai lhe perguntar o que acontece, mesmo que administrando um tempo curto de reunião, ele vai querer favorecer a todos os voluntários que querem emitir sua opinião. Então, isso é muito importante, se você é gestor, cuidar para que todos tenham uma voz, pelo menos, participativa ao longo de um período aí de trabalho. Pergunta número 8. A missão ou objetivo de minha empresa fazem-me sentir que meu trabalho é importante? Então, tu está pensando no que aqui? Eu estou numa empresa, estou trabalhando para alguém, para uma marca, e esta marca, esta empresa, esse negócio, essa unidade de negócio tem lá uma missão, tem lá um objetivo. E eu entendo ambos. Eu entendo os objetivos que compõem essa unidade, eu entendo a missão dessa unidade, e ao entender isso, eu acho que o que eu faço é muito importante. Então, se você consegue relacionar objetivos e a missão com o que você faz no dia a dia, se você consegue ter essa conexão, tudo que você faz, você entende que tem um significado muito maior. Isso contribui enormemente para construir uma força de ambiente de trabalho, para que as pessoas entreguem o seu máximo, o seu melhor. Quantas vezes aí você fez alguma coisa e não sabia por que estava fazendo? Fez alguma coisa que você até achava que não era bem a orientação que a empresa queria, mas era como o gestor na época pediu para você fazer? A gente passou por várias coisas desse tipo, né, na nossa história aí, muitas e muitas histórias de desalinhamento ou desconhecimento total da missão e dos objetivos da empresa. Você, como gestor, não pode sofrer disso, né? Você tem que ser o defensor da missão, dos objetivos e fazer com que a sua turma entenda o trabalho, entenda as metas, entenda o que tem que ser feito através dessa compreensão e conexão de missão e objetivo. Pergunta número 9. Meus colegas estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade? Às vezes a gente vê a cultura de alta performance ruir. Por quê? Porque a pessoa que está desempenhando e está puxando os demais começa a cansar, começa a sentir que só ela está trabalhando. Só ela está puxando a todos. E isso gera um desgaste nessa cultura e faz com que ele também deixe de se esforçar tanto. Para que me esforçar tanto se ninguém está vindo junto comigo, né? Se todo mundo está fazendo a mesma coisinha e ganhando a mesma coisa, ainda mais quando as remunerações não são por méritos bem estabelecidos, né? Então, meus colegas estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade. Aqui eu não estou falando nem de remuneração, estou falando do comprometimento, né? Eu vou entregar um trabalho de qualidade elevada, que justifique aquela missão, que justifique aquele objetivo, que honre aquela tradição, aquele nome daquela empresa, e que, por fim, honre o meu trabalho, honre a minha imagem. Então, esse é o compromisso que se está compartilhado entre todos, todo mundo faz sem
nenhum controle, sem nenhuma pressão demasiada. As pessoas fazem porque querem fazer, querem entregar a melhor qualidade possível. Pergunta 10. Tem um dos meus melhores amigos do trabalho. Muita gente ainda acredita que as pessoas têm que deixar a vida pessoal na calçada e entrar dentro da empresa. Só que isso não acontece, né? Isso não acontece, a pessoa é uma só. Ela não consegue se separar. Então, amizades naturalmente vão acontecer no ambiente de trabalho. E quando você tem bons amigos ou seus melhores amigos no trabalho, isso faz com que este ambiente seja muito fortificado. Por quê? Porque lá, além de eu ter a minha remuneração, além de eu ter a minha realização pessoal, eu consigo ter conexões, relacionamentos que extrapolam o trabalho. Então, isso faz enorme diferença. 11. Nos últimos 6 meses, comentei com alguém sobre o meu progresso? Então, essa é a pergunta 11. Pega os últimos 6 meses aí e pensa sobre você. Porque se você comentou e você é um gestor, você já está contribuindo para fazer o ambiente ser fortificado para alta performance. Por quê? Porque as pessoas gostam de perceber que o ambiente está sendo propício para progresso. Se você comenta sobre o seu progresso, as pessoas podem pensar assim, bom, eu também quero, eu também posso, então eu estou na mesma empresa, então eu também consigo, talvez eu vou me movimentar mais, talvez eu vá fazer mais isso, talvez eu vou buscar mais, vou entrar mais ativamente nos projetos, vou ser mais voluntário e levantar a mão. Então, isso fomenta progresso. Tu tem que comentar com as pessoas sobre o teu progresso e também te compromete com ele, né? Te compromete com a caminhada. E a pergunta 12, no ano que passou, tive a oportunidade de aprender e crescer no trabalho? Então, pensa bem, né? No ano que passou, 12 meses aí, tu teve alguma oportunidade de aprender e crescer? Pega esses 12 meses que a gente passou, né? Quanto contexto diferenciado, quanta coisa aconteceu. Tu não pode ter passado por tudo isso e não ter aprendido alguma coisa para a tua vida, né? Para a tua carreira, para tu crescer no trabalho. Se tu não consegue te lembrar disso, infelizmente, tu perdeu uma grande chance de aprender rápido e, além disso, contribuir para a criação de um ambiente de alta performance. Imagina agora você, gestor, tendo 12 perguntas que foi extraído de uma base com uma alta correlação e conseguir garantir, você é gestor, você tem que garantir que tem 12 questões aí que você vai fazer a coisa acontecer. 12 questões que você vai entregar uma performance superior. Então pensa aí, ó, essas 12 perguntas são o modo mais simples e preciso de medir a força de um local de trabalho. Se você puder criar o tipo de ambiente no qual os empregados respondem de maneira positiva a todas as 12 perguntas, então você terá construído um ótimo local de trabalho para a alta performance germinar e crescer. Então pensa, são 12 perguntas, 12 pautas de trabalho, uma complementar a outra, mas um pouco diferente, e elas combinando para você fazer a alta performance acontecer. Beleza? Então pensa em como você vai conseguir articular como gestor isso daí, e aí você vai construir o que é realmente um ambiente forte para a alta performance. Não existem perguntas relacionadas a salário, remuneração ou prêmios aqui. Se você estiver pagando 20% abaixo do mercado, poderá ter dificuldades para atrair as pessoas. Mas elevar seu patamar de remuneração e pacote de benefícios até os níveis de mercado, embora seja um primeiro passo razoável, não o levará muito longe. Pensa bem. Você não pode ficar pagando muito abaixo do mercado, mas pagar muito acima, tudo bem, é um primeiro passo. Mas não quer dizer que você vai atrair as pessoas de alta performance somente por remuneração. Geralmente essa é uma pauta um pouco ruim de defender, né? Alta performance com alta remuneração somente. O que foi comprovado, e existiam perguntas de remuneração, são essas 12 perguntas. E nenhuma delas, pela pesquisa, pela estatística, contribuiu aí com a questão da remuneração. Beleza, pessoal? Então, aí, ó, o que é importante em um local de trabalho para atrair alta performance, agora você já sabe. Você tem 12 pautas de trabalho para você executar a sua gestão em cima disso e fortalecer
a cada pauta trabalhada, a fortalecer a criação desse contexto para que a alta performance se germine. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, aí, compartilhem essa aula. Coloquem o nome aí de umas pessoas aí nos comentários para que elas assistam também. Coloquem o seu comentário, o que você acha, você está bem, quantas dessas 12 você consegue garantir hoje em dia? Você sabia dessa pesquisa? Comenta aí para mim que vai ser bastante importante. Beleza? E se você tem algum outro dado que contribui com isso, alguma outra pesquisa, algum fato, algum estudo, me passa aí e eu vou examinar e vou contribuir com os demais, fazendo algum conteúdo legal para todos. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total. Vamos para cima deles.